há quem discuta a necessidade de um horário eleitoral gratuito diante de rede social, há quem discuta a necessidade de um horário eleitoral gratuito, posto que os deputados e senadores recebem um bolo de dinheiro, né? Um bolo de dinheiro e ainda tem esse benefício, mas o fato é que ele está aí e ele vem acompanhado sempre de uma pergunta. Afinal, ele influencia ou não o voto e quanto? Influencia ou não o voto e quanto? Vai ser anódino esse de agora? Vai ter uma influência grande? Vai ter uma influência pequena? O cientista político Rubens Figueiredo, que é um dos estudiosos mais atentos do Brasil, ele observa que, de uma forma geral, existe pelo menos uma coincidência temporal entre o horário eleitoral e as principais variações dos índices de intenção de voto. Natural, o horário eleitoral começa agora e vai até as vésperas da eleição. Então é natural que as pessoas, seja porque são impactadas pelo horário eleitoral gratuito, seja porque começam a entrar no clima eleitoral, no chamado estado de voto, começam a ter que pensar em quem vão votar, que elas começam a se posicionar e algumas mudanças acontecem. A gente teve uma grande exceção, que foi 2018, grande exceção porque quem tinha mais tempo na televisão ficou lá para trás, largou até melhor do que terminou. E quem tinha tempo algum, não me refiro ao Cabo Daciolo, porque esse tinha também tempo algum, mas o Bolsonaro foi lá para frente e acabou indo para o segundo turno. Me refiro especificamente ao primeiro turno, porque é aquele em que o tempo é distribuído de forma desproporcional, né? Ou seja, não é fatiado assim, são 5 candidatos, 20% para cada um, é desproporcional ao número de candidatos e sim proporcional à bancada. Tem um mínimo por número de candidatos, mas tem uma proporção com bancada. Já no segundo turno, o tempo é dividido de forma igual para os candidatos. Então, eu me refiro especificamente ao primeiro turno. Aquele que tinha mais tempo na televisão ficou com pouco voto, e aquele que tinha pouco tempo na televisão ficou com muito voto, foi para o segundo turno e ganhou a eleição. E aí, tirando 2018, de uma forma geral, quem teve mais tempo na televisão acabou indo para o segundo turno. Ou seja, há uma relação entre esse horário eleitoral gratuito e uma oportunidade para o candidato. E por quê? Porque, em geral, e aí é o que diz o Rubens Figueiredo, a análise do Rubens Figueiredo, por exemplo, em 89, o Fernando Collor, quando foi candidato, ele precisava se apresentar, ele precisava convencer as pessoas a embarcar no projeto dele. Ele estava disputando com nomes conhecidos da política, então o horário eleitoral foi importante para ele, serviu bastante, né? Em 94, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, precisava explicar o plano real, né? E o horário eleitoral foi importante para ele. Dilma Rousseff, em 2010, tinha que explicar que ela era a candidata do Lula, né? Alguns diziam que era a mulher do Lula, mas ela tinha que tirar proveito da popularidade que o Lula tinha naquela época, uma grande popularidade. Então, o horário eleitoral foi essencial para essas pessoas. 2018 não foi, como a gente viu. Agora, o que acontece? E aí vem a leitura do Rubens Figueiredo. Quando um candidato tem que dar informações objetivas, quando o candidato tem que explicar coisas, quando o candidato tem que se apresentar, quando o candidato tem que mostrar algo que as pessoas não sabem, o horário eleitoral costuma ser de grande serventia. E quem tem mais tempo acaba se aproveitando disso. Então, Dilma tinha coisas para dizer, ou melhor, ela tinha que dizer coisas para poder convencer as pessoas a votarem em alguém que não tinha sido, em 2010, nem candidata a síndica de prédio. Aliás, é de se imaginar qual teria sido o desempenho dela se ela tivesse sido candidata a síndica de prédio. É de se supor que talvez não fosse eleita. Mas ela era afilhada de alguém que tinha muita popularidade. Então, tudo era importante. Já em 2018, o grande fato eleitoral de 2018 não era político, ele era jornalístico e barra criminal. Ele era jornalístico barra criminal porque o grande fato daquela eleição foi o atentado à faca
contra o Jair Bolsonaro. Então, as novidades, elas vinham da porta do hospital, com a reportagem da Band, com a reportagem das outras emissoras de rádio, com as reportagens feitas de uma forma geral pelos jornalistas e, portanto, não no horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral gratuito não se prestava a analisar a facada, o atentado à vida do então candidato a presidente da República. Ou seja, as pessoas estavam muito interessadas no que estava acontecendo com o Bolsonaro, na pessoa física, na saúde dele. E isso muda completamente o jogo. Quer dizer, tinha um universo do horário eleitoral gratuito e tinha um universo da porta do hospital, onde estava o então candidato. E a gente entrava aqui na Band News FM falando das duas coisas, da política e do político, que estava se recuperando e que estava lutando pela vida. Era um outro momento, não é comum. Então, como aquele ambiente não foi comum, também o horário eleitoral gratuito não se prestou. As pessoas não tinham o que fazer, vão bater no Bolsonaro, um Bolsonaro acamado, lutando pela vida. Depois ele não tinha o que falar, porque o que ele ia falar? E também não tinha tempo, tinha 8 segundos. Foi uma coisa muito atípica, completamente atípica, o que muda demais. E para essa eleição, né, teremos um papel importante do horário eleitoral gratuito, um papel pequeno do horário eleitoral gratuito, e aí com a palavra os estudiosos. Por isso é que me refiro ao Rubens Figueiredo, escreveu um artigo sobre isso recentemente, na leitura dele, e me parece uma leitura interessante, como os candidatos que estão na frente, estão muito na frente dos outros, mas muito na frente dos outros, dando voltas e voltas à frente do primeiro nanico, do segundo nanico e tal, e somam quase 80% das intenções de voto, as pessoas meio que se resolveram já. Olha, eu vou com esse aqui e com esse aqui. Por enquanto é isso. Eu vou com esse. E os outros? Não, são esses dois aqui. Por enquanto tá assim. Aí vai começar o horário eleitoral gratuito. O que o Bolsonaro pode falar do Lula, ou o Lula do Bolsonaro, que as pessoas que gostam do Bolsonaro ou gostam do Lula já não sabem? Podem falar coisas no campo do autoelogio, lembrando coisas positivas que foram feitas. Lula pode falar de coisas positivas do seu governo, Bolsonaro pode falar de coisas positivas do seu governo, e o eleitor pode dizer, puxa vida, não lembrava disso, ou puxa vida, não sabia disso, nossa, olha só, falam isso do Bolsonaro, mas ele fez aquilo, olha só, falam isso do Lula, mas ele fez aquilo. Agora, no campo das críticas, das acusações, o que se pode falar a respeito dos dois que a gente já não sabe? Eu não vou ficar aqui listando, não é o caso, mas as acusações feitas a Jair Bolsonaro e as acusações feitas a Lula são mais do que conhecidas. Então, na percepção de alguns analistas, na percepção do Rubens Figueiredo, são tão conhecidos os candidatos, são tão conhecidas as críticas feitas a eles, são tão conhecidas as denúncias que pesam contra eles, que dificilmente o horário eleitoral gratuito vai conseguir colar no outro alguma coisa, porque ele, em geral, é usado ou para o autoelogio ou para detonar o adversário. Detonar o adversário com algo que eu não sei, já aconteceu em eleições passadas, alguém puxar alguma coisa e mostrar, olha isso aqui, ó, que o outro fez, olha isso daqui, aí fala, caramba, eu não sabia. Mas será que ninguém sabe? Será que tem alguém que ainda não sabe quais são as imputações, as acusações, as críticas feitas a estes dois candidatos? E apesar disso, eles estão lá com 80% das intenções de voto. Então, na leitura, claro, de quem está olhando o que vem por aí, à luz do que a história autoriza a gente a concluir. Eu já falei uma vez e volto a repetir, só existiu nós tivemos uma guerra mundial, né, entre 14 e 18, e ela é chamada de Primeira Guerra Mundial porque não tinha tido nenhuma antes. Então, podemos ter algo que nunca aconteceu, como a Primeira Guerra Mundial, né? Mas a história em geral,
ela, na política, ela costuma se valer de outras histórias que já aconteceram. Costuma repetir. Tem eleição que é de manutenção do governo, tem eleição que é de troca evidente, tem eleição que é duvidosa. Enfim, essas coisas se repetem. Então, na percepção do Rubens Figueiredo, hoje, o horário eleitoral gratuito não deve fazer muita diferença no quadro geral. O que seguramente vai fazer a diferença é, e aí volto ao debate, é o confronto de ideias. Quem é o líder mais sólido para levar o Brasil pelos próximos 4 anos? Quem é aquele que, na percepção das pessoas, tem mais condições de tocar daqui para frente o Brasil? E é esse choque, que aí é do mundo das percepções, não é da matemática objetiva, é que se vai dar o resultado final dessa eleição, que no domingo tem um dia D espetacular, e do qual a gente ainda vai falar amanhã, vai falar depois, mas eu queria só frisar que a partir de sexta-feira, começando o horário eleitoral, na percepção de alguns, eu acabei de citar o Rubens Figueiredo, ele entende que nós não vamos ter grandes sustos. Então, vamos acompanhar, vamos conferir.